Senhor Jesus. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, meu Jesus Cristo, Pai amado, aqui está a vida de teu servo, teu filho, Pai amado, de tua glória, vazia dele mesmo, Senhor, Pai amado, e enche ele com tu Santo Espírito, Pai amado, e fala conosco nesta noite, Pai amado, não aquilo que nós queremos escutar, Pai amado e querido, sino aquilo que o Senhor tem que falar com cada um de nós, do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. As palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a amada igreja do Senhor Jesus com a paz, amém? Vou deixar uma palavra, irmão, se encontra em Colossenses capítulo 1, versículo 24, aleluia, Espírito Santo, a Deus da glória, irmãos. Domingo, culto da família também, dia dos pais, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E nesta noite, irmãos, a palavra vai nos falar, glória a Deus, aleluia, sobre autoridade também, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Cumprimento nossos irmãos que vão nos assistir em nome de Jesus, que a palavra possa alcançar cada um. Desejo um feliz dia dos pais em nome de Jesus para cada um, porque os filhos, irmãos, a Bíblia diz que são bênçãos do Senhor, e as bênçãos elas não acrescentam dores, elas enriquecem, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Porque eu creio, irmãos, que na vida de cada uma das nossas crianças tem um lindo e belo ministério para o Senhor nosso Deus, seja de louvor, seja de pregação, seja para curar as pessoas, seja para ganhar almas, libertar e assim por diante. Aleluia, Espírito Santo. A igreja achou em nome de Jesus, livro de Colossenses, capítulo 1, irmãos, versículo 24. Amém? Aleluia, Deus. Diz assim a palavra do Senhor, o título: o trabalho e os combates de Paulo no seu ministério. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério, entre os gentios, que é Cristo, e em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Até aqui, irmãos, vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo nos dê o entendimento desta palavra e os conselhos os quais o Senhor tem para nos dar nesta noite, irmãos, para que possamos alcançar a porta estreita e a vida eterna em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, por esta oportunidade, Pai, de estar na Tua presença, na casa de oração do Senhor, para aprender, Deus, agora Espírito Santo, para acrescentar mais fé, para aprender, Deus, agora Espírito Santo, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Assim nós cremos, pedimos e agradecemos. Amém. Jesus, podem tomar os assentos, irmãos, e as palmas que louvam o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Aqui, irmãos, nós vemos Paulo dizendo: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Glória a Deus, aleluia, santo Deus. Aqui, irmãos, Paulo está dizendo que ele se alegra, glória a Deus, aleluia, de sofrer as aflições, irmãos, de Cristo na sua própria carne. Por amor a quem, irmãos? Aos crentes, glória a Deus, aleluia, a qual ele estava dando esta carta, glória a Deus, aleluia, para aconselhar cada um deles, para fortalecer a fé, para que cada um pudesse continuar caminhando segundo o Evangelho de Cristo e segundo o que eles viram, o testemunho e o ministério de Paulo, glória a Deus, aleluia, santo Deus, mostrando, irmãos, glória a Deus, aleluia, que ele, irmãos, aceitava com alegria, glória a Deus, aleluia, com prazer, o sofrimento pela igreja, glória a Deus, aleluia, pelo corpo de Cristo, irmãos, que é a igreja, que somos nós, os membros, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Porque igreja, irmãos, glória a Deus, aleluia, é uma composição de muitos membros, irmãos. Não é apenas um, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Uma igreja, irmãos, ela é composta por vários membros, glória a Deus, aleluia. Um corpo, irmãos, nós vemos, glória a Deus, aleluia, é composto por vários membros. Tem cabeça, tem braços, tem pernas, tem mãos, tem pés, tem orelhas, tem olhos,
tem o nariz, tem a boca e assim por diante, glória a Deus, aleluia, santo Deus. O que mostra, irmãos, que corpo, glória a Deus, aleluia, tem vários membros, não é composto por apenas um. Por isso, glória a Deus, aleluia, não é válido quando uma pessoa apenas diz, glória a Deus, aleluia, que não precisa estar congregando, que não precisa fazer parte de um corpo, glória a Deus, aleluia, porque ela já é da igreja, ela já é a própria igreja, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Isto, irmãos, não é válido, porque aqui nesta palavra nós vemos escrito o corpo, glória a Deus, aleluia, santo Deus, que é a igreja. E como eu acabei de falar, irmãos, um corpo é composto por vários membros. Então, se você não faz parte do corpo, glória a Deus, aleluia, é como o pastor Roberto já ensinou. Você corta um braço, glória a Deus, aleluia, santo Deus, e joga fora, irmãos. Depois de um tempo você volta e vê que aquele braço já está apodrecendo. Ele está se decompondo. Por quê, irmãos? Porque ele não está mais ligado, ele não está mais fazendo parte do corpo, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Ele não recebe mais o sangue, ele não recebe mais os nutrientes, ele não recebe mais, glória a Deus, aleluia, as coisas que ele necessita, glória a Deus, aleluia, dos demais membros do corpo para continuar vivo, irmãos, para continuar existindo, para continuar, glória a Deus, aleluia, se movendo. E assim é o crente que está fora da igreja, assim é o crente que está fora, glória a Deus, aleluia, do corpo de Cristo, irmãos. Assim é o crente que vive, glória a Deus, aleluia, desviado, glória a Deus, aleluia, da presença do Senhor. Ele não recebe mais a unção do Espírito Santo, ele não recebe mais, glória a Deus, aleluia, o corpo e o sangue de Cristo, que é o que acontece quando nós ceamos, glória a Deus, aleluia, cumprindo a palavra do Senhor de 1 Coríntios 11, 23 em diante, glória a Deus, aleluia, onde tem um versículo que está escrito, que aquele que não come do meu corpo, glória a Deus, aleluia, e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, glória a Deus, aleluia. Por isso há entre vós muitos doentes, muitos cansados, muitos abatidos, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Aqui, irmãos, nós vemos, glória a Deus, aleluia, santo Deus, que é necessário nós estarmos congregando, glória a Deus, aleluia, santo Deus, com vários irmãos. É necessário, glória a Deus, aleluia, nós temos um lugar, irmãos, para nos ajuntar, para receber a palavra do Senhor. Porque o próprio Cristo disse assim: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei eu no meio deles, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Então, irmãos, a igreja, glória a Deus, aleluia, ela é composta por vários membros. E a Bíblia diz em Efésios, glória a Deus, aleluia, se não me foge a memória, irmãos, 4,16, glória a Deus, aleluia, ou 5,16, irmãos, que fala assim: que toda a junta bem ajustada, glória a Deus, aleluia, gera um crescimento maior no corpo de Cristo. Toda unidade, glória a Deus, aleluia, é aperfeiçoada, glória a Deus, aleluia, santo Deus. É assim, irmãos, quando cada um faz a sua parte, glória a Deus, aleluia, santo Deus, não pesa só sobre um líder, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Aqui nós vemos, irmãos, Paulo dizendo: eu me alegro por padecer, glória a Deus, aleluia, por sofrer pela igreja, pelos crentes, pelos irmãos, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Como nós vemos, irmãos, que para um líder, glória a Deus, aleluia, santo Deus, ele sempre tem que estar à disposição para levantar alguém que está caído. Ele sempre tem que estar à disposição, glória a Deus, aleluia, para tratar as feridas, glória a Deus, aleluia, de alguém que foi machucado ou de alguém que está machucado, glória a Deus, aleluia, santo Deus. É essa a função de um líder. Era essa a função do apóstolo Paulo, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Suportar suas próprias aflições, irmãos, suas próprias dores, tratar suas próprias feridas, glória a Deus, aleluia. Ainda assim, quando estava sangrando, ele tinha que cuidar, glória a Deus, aleluia, dos demais irmãos. Ele tinha que cuidar, glória a Deus, aleluia, da igreja, irmãos, da composição do corpo de Cristo, os vários membros, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Que o apóstolo Paulo, irmãos, ele fundou muitas igrejas, glória a Deus, aleluia, e cada uma delas ele exortava. Mesmo quando estava preso, ele enviava cartas, ademoestando eles que permanecessem na fé, que eles viram Paulo testemunhar, que eles viram Paulo caminhar, que eles viram Paulo sofrer por essa fé em Cristo Jesus, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Mas aí então, irmãos, nós vemos, glória a Deus, aleluia, enquanto os líderes, glória a Deus, aleluia, enquanto os pastores, glória a Deus, aleluia, que ainda pregam, ainda cobram a verdade, ainda cobram santidade, ainda cobram as pessoas, glória a Deus, aleluia, para elas poderem conseguir alcançar a salvação da própria alma, glória a Deus, aleluia, estão sofrendo, estão ajudando, glória a Deus, aleluia, estão tratando das feridas das pessoas, estão cuidando da igreja. E quem cuida deles, glória a Deus, aleluia, santo Deus? Quem trata as feridas deles, glória a Deus, aleluia, santo Deus?
Um pastor, glória a Deus, aleluia, um líder espiritual tem que estar disposto para libertar, tem que estar à disposição da igreja, glória a Deus, aleluia, para curar, para aconselhar. Mas e quando ele está perecendo? Quem vai ao encontro? Se os membros, glória a Deus, aleluia, vivem arrebentados nesta geração, glória a Deus, aleluia, santo Deus, quem vai ao encontro ajudar? Quem vai ao encontro, glória a Deus, aleluia, tapar as feridas, glória a Deus, aleluia, santo Deus? Quem vai ao encontro, glória a Deus, aleluia, enxergar, glória a Deus, aleluia, os açoites das costas que ele está recebendo, enquanto peleja contra o diabo, glória a Deus, aleluia, santo Deus, enquanto ele trabalha em prol da obra, em prol da palavra, em prol do reino do céu, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, através desta palavra, o quão é duro para um pastor, o quão é duro para um líder religioso, glória a Deus, aleluia, um líder espiritual, eu quero dizer, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Por quê, irmãos? Porque ele tem que suportar um fardo muitas vezes sozinho, ele tem que suportar suas próprias aflições sozinho, ele tem que suportar suas próprias lutas sozinho. Só ele, Deus, só ele, o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E ainda assim, irmãos, enquanto ele trata de si mesmo, ele tem que tratar dos outros, glória a Deus, aleluia. Enquanto ele tem os seus próprios problemas, ele ainda tem que ajudar a resolver o problema de outros, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Enquanto ele suporta o peso da sua própria cruz, o qual ele não pode largar, senão ele vai para o inferno, ele ainda assim tem que ajudar outros a carregarem as suas, glória a Deus, aleluia. Ainda assim ele tem que ensinar, tem que aconselhar, ele tem que jejuar por essas vidas, ele tem que orar, ele tem que fazer o ministério dele, glória a Deus, aleluia, como um apóstolo Paulo, irmãos. Mas aí quando está perecendo, quando está caindo, quando está chorando, glória a Deus, aleluia, santo Deus, quem vai ao encontro para ajudar? Somente ele, o Espírito Santo. Só ele, Deus, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Assim é o ministério, irmãos, de alguém, glória a Deus, aleluia, que é líder espiritual, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Tem que sofrer em prol da obra, irmãos, tem que pagar preço, glória a Deus, aleluia, e muitas vezes sozinho, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Porque nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, nós cristãos, glória a Deus, aleluia, santo Deus, que deveríamos ser mais unidos, que deveríamos ajudar, glória a Deus, aleluia, santo Deus, a carregar o pastor, glória a Deus, aleluia, ao fardo do líder espiritual, como aqueles homens quando estavam na peleja, glória a Deus, aleluia, e Moisés estava com os braços cansando, glória a Deus, aleluia. Cada vez que ele estava com o braço levantado, o povo de Deus ia vencendo. E quando os braços dele começaram a cansar e começaram a descer, o povo começou a perder. Então o que eles fizeram? Colocaram 2 homens, um cada lado, um varão cada braço, para ajudar Moisés a continuar com os braços erguidos, glória a Deus, aleluia. E aí assim o povo venceu, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Mas nos dias de hoje não se cumpre. Por quê, irmãos? Porque ao invés, glória a Deus, aleluia, de quando nós somos pegos, glória a Deus, aleluia, lá no mundo por Jesus Cristo, nós vemos a casa do Senhor, que aqui eu cito como uma escola. Você vem para aprender, você vem aqui, glória a Deus, aleluia, para você amadurecer, para você crescer, para um dia, glória a Deus, aleluia, você também ser um professor, para um dia você também ser um mestre, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Porque assim como um pastor, assim como um líder espiritual, irmãos, ou alguém que tem um cargo, glória a Deus, aleluia, a exercer na igreja, irmãos, ou em qualquer lugar, ele teve que começar de baixo, ele teve que começar como aluno, ele teve que começar como alguém que não sabia nada, para daí um dia, glória a Deus, aleluia, ele ser professor, ele poder aconselhar, ele poder ensinar, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Mas quando os crentes, irmãos, nós ficamos apostasados no ministério, quando nós pegamos o conselho que é nos dado pelo Espírito Santo e por aqueles, glória a Deus, aleluia, que nos admoestam dentro desta palavra e lançamos fora, nós nunca saímos do lugar, nós nunca amadurecemos, nós nunca crescemos, glória a Deus, aleluia, santo Deus, para começar a ajudar, a aliviar o fardo de quem está carregando, glória a Deus, aleluia, santo Deus, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Ministro, irmãos, servo, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Empregado pode significar, glória a Deus, aleluia, santo Deus, alguém que foi colocado para pregar esta palavra, para servir as demais pessoas, para servir a igreja, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Como o próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele era um líder espiritual, ele era um professor, ele era um mestre, glória a Deus, aleluia, sendo ele o próprio Filho de Deus. Ele teve que sofrer por nós, irmãos, mesmo sem ter culpa nenhuma do meu e do teu pecado.
mesmo sem ele ter culpa nenhuma das minhas e das suas falhas, glória a Deus, aleluia, dos meus e dos teus erros que ele sabia que nós íamos cometer quando nós nascemos, e daí para frente, no decorrer da nossa vida, do nosso crescimento, glória a Deus, aleluia, até a fase adulta, irmãos. Assim mesmo ele teve que cumprir, glória a Deus, aleluia, ele teve que servir. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Assim é a vida, irmãos, de alguém que está, glória a Deus, aleluia, na frente de um trabalho. Ele está para servir, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E ele serve, irmãos. Só que como Cristo também sofre, também geme, também chora, também passa necessidade, também passa a luta. E o dobro, porque o peso que carrega, a luta que sofre contra o diabo é bem maior do que com alguém, glória a Deus, aleluia, santo Deus, que não ocupa a mesma posição que ele. Por quê, irmãos? Porque como ele ensinou, glória a Deus, aleluia, o nosso pastor, há 10.000 demônios atrás de um pastor, há 2.000 atrás de um diácono, há 7, glória a Deus, aleluia, atrás de um presbítero, e assim por diante, irmãos. Cada vez que você vai crescendo, vai vindo mais luta, mais peso, mais sofrimento, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E a obra do Senhor, ela não é feita por um homem só. Nós vemos no livro de Neemias, irmãos. Você lê o capítulo 3 do livro de Neemias. Tinha 40 grupos de pessoas, glória a Deus, aleluia, de muitas pessoas que ajudaram Neemias a reconstruir as portas queimadas da sua cidade natal, glória a Deus, aleluia, santo Deus, que tinha sido invadida, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Ele não podia levantar sozinho aquela cidade, ele não podia ao mesmo tempo vigiar contra os seus inimigos, contra Sabalate, Tobias e Gersen, que viviam tentando ele, viviam armando laços, convidando ele para tomar um chazinho, para ter uma conversa, glória a Deus, aleluia, e talvez nessa conversa nunca mais deixar ele voltar para edificar a obra, glória a Deus, aleluia, santo Deus. O que mostra para mim e para você, irmão e irmã, que é necessário, glória a Deus, aleluia, ter pessoas com uma espada na mão e a colher na outra, glória a Deus, aleluia, para vigiar contra o diabo e para trabalhar ao mesmo tempo, glória a Deus, aleluia, santo Deus, para pregar, glória a Deus, aleluia, santo Deus, e ao mesmo tempo para vigiar, glória a Deus, aleluia, santo Deus. É assim, irmãos, porque quando nós vemos, glória a Deus, aleluia, que o peso recai só sobre uma pessoa, a luta é só sobre uma pessoa, sendo que o Espírito Santo diz nesta palavra que ele levanta muitos, ele escolhe muitos, ele dá dom para todo mundo, ele divide os dons conforme ele bem quer, glória a Deus, aleluia, conforme as pessoas podem suportar, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Então o nosso diácono Rimenes, ele tem o dom para louvar o Senhor, e quando ele louva, é inegável que nós podemos sentir a presença do Espírito Santo. Mas então me responda, e se ele decidir não louvar? E se ele decidir, glória a Deus, aleluia, não exercer mais o seu dom, o seu talento, glória a Deus, aleluia, santo Deus? Menos um pouco de unção do Espírito Santo, menos um pouco de trabalhar, glória a Deus, aleluia, santo Deus, nos corações daqueles que estão presentes na casa do Senhor. E se o pastor decidisse, glória a Deus, aleluia, não pregar? E se o pastor decidisse não orar por libertação? Quantos ainda estariam endemoniados, glória a Deus, aleluia, santo Deus? E se eu não decidisse mais pregar esta palavra, glória a Deus, aleluia, santo Deus? E se eu decidisse, irmãos, ou ele mesmo, ou qualquer um de nós, não vou mais para a igreja, vou me desviar, glória a Deus, aleluia, vou enterrar meu talento embaixo da terra e vou deixar apodrecer. Quando o Senhor chegar, eu ajusto conta com ele, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E aí, irmãos, será que um só vai conseguir fazer a obra? Será que o Rimenes vai conseguir louvar e pregar? O nosso irmão, glória a Deus, aleluia, vai conseguir pregar e louvar? Vai conseguir libertar? Será que uma pessoa consegue suportar muitos dons? Não consegue, irmãos, porque o vaso não aguenta, o meu e teu corpo não aguenta tudo isso. Por isso a Bíblia diz que uns foram escolhidos para pastores, outros para mestres e professores, outros com dom de cura, outros para profetizar, e cada um com seu ministério, glória a Deus, aleluia, e o Espírito Santo operando em todos, e Deus Pai, Pai de todos, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Por isso, irmãos, porque só um homem, só uma mulher não pode ter tudo, glória a Deus, aleluia, não pode ter, glória a Deus, aleluia, todos os dons, não pode fazer todas as coisas, porque não aguenta, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Por isso, irmãos, a necessidade, quando Cristo fala aqui, glória a Deus, aleluia, que Ele quer uma unidade na fé, para o aperfeiçoamento do corpo dele, da igreja, glória a Deus, aleluia, para operar, irmãos, para se ajudarem. A Bíblia diz assim, glória a Deus, aleluia, santo Deus, quando os fariseus, quando os escribas, glória a Deus, aleluia, foram
contra Jesus Cristo e falaram, glória a Deus, aleluia: você expulsa demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios, chamaram ele, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E ele disse, glória a Deus, aleluia, santo Deus: se o diabo, se Satanás tivesse dividido contra a sua própria casa, glória a Deus, aleluia, não subsistiria, irmãos. Então, se o inferno organizado, os demônios, glória a Deus, aleluia, não brigam uns com os outros, os demônios, glória a Deus, aleluia, eles entram em comum acordo para destruir a igreja, para destruir os crentes, para evitar que a minha e a tua alma entre na morada celestial, glória a Deus, aleluia, santo Deus. O porquê que a igreja não é igual, glória a Deus, aleluia, santo Deus? Na parte da união, irmãos, na parte da unidade na fé, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Porque casa dividida não prospera, casa dividida, ela se destrói, ela cai. Não tem como, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Então a igreja precisa, irmãos, é de união. Porque enquanto um líder está caindo, a igreja devia estar orando. Lembram-se daquela passagem, glória a Deus, aleluia, de quando o rei Herodes matou, glória a Deus, aleluia, Tiago degolado na frente do povo? E o povo se alegrou tudo, e ele viu aquilo e gostou, e mandou prender Pedro, glória a Deus, aleluia, para quando passasse a festa dos pães asmos, que era a Páscoa, glória a Deus, aleluia, santo Deus, mandasse trazer Pedro e apresentar ao povo e matar da mesma forma que ele matou Tiago, glória a Deus, aleluia, santo Deus, porque o povo tinha se alegrado, o povo tinha gostado, irmãos. O que a igreja estava fazendo reunido em certo lugar? A Bíblia diz que eles estavam todos orando, glória a Deus, aleluia, todos orando. E o Senhor enviou um anjo lá na cadeia, e Pedro estava sendo guardado, glória a Deus, aleluia, pelo mínimo, irmãos, 16 soldados, e ainda acorrentado, glória a Deus, aleluia, santo Deus. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo tranquilo, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E o anjo foi lá, entrou pela porta da frente, os soldados não levantaram. Ele disse para Pedro: põe a sandália nos pés, pega a tua capa aí e vamos embora. E Pedro saiu caminhando pela porta da frente, glória a Deus, aleluia. Por quê, irmãos? Porque os membros da igreja estavam sustentando o líder. Os irmãos estavam orando por Pedro para que ele não fosse morto. E a vontade do Senhor é que Pedro continuasse o seu ministério mais um pouco até ser crucificado de cabeça para baixo. Porque tem um tempo determinado para mim e para você morrer na presença do Senhor. E a morte, irmãos, glória a Deus, aleluia, ela nada mais faz do que nos entregar na mão do nosso Deus quando chegar a minha e a tua hora. A morte nada mais faz do que nos entregar ao nosso Deus, glória a Deus, aleluia, para quem verdadeiramente crê nesta palavra. Para quem verdadeiramente crê que Jesus Cristo vai voltar, para quem verdadeiramente crê que quando o apóstolo Paulo teve a sua cabeça arrancada, glória a Deus, aleluia, em Roma, irmãos, ele alcançou aquilo mesmo que ele deixou escrito para mim e para você: o viver é Cristo e o morrer é lucro, glória a Deus, aleluia, santo Deus. É somente para quem crê, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Então, irmãos, o porquê que os crentes têm tanto medo de Satanás, o porquê que os crentes têm tanto medo de passar uma luta, o porquê que os crentes têm medo da morte, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Se a morte, glória a Deus, aleluia, é só um começo para mim e para você, para o cristão que crê nesta palavra, irmãos, o ímpio teme a morte, glória a Deus, aleluia, mas para mim e para você, irmãos, é só uma passagem daqui para o céu, glória a Deus, aleluia, santo Deus. É só um encontro com o nosso Deus, porque a Bíblia ensina assim: que aqueles que cuidarem, glória a Deus, aleluia, aqueles que estiverem matando um crente nos últimos tempos, irmãos, nada mais estarão cuidando, glória a Deus, aleluia, do que enviar eles mais cedo para casa. Mata um crente, o crente vai para casa mais cedo, porque eu não sei vocês, mas aqui não é nosso lar. Aqui nós estamos de passagem. A média de vida, 70 anos. Passou disso, é enfado da carne, é só cansaço. Você não tem mais vontade de estar aqui vivendo, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Então por que você e eu perdemos tanto tempo com as coisas desta terra, irmãos? 70 anos, você para pensar, não é muito não. Não é muito, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Você nasce, você chega aos 10, daqui a pouco você chega aos 20, não demora muito, está com 30, 40, 50, 60, 70 se foi. Se foi, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Então, irmãos, mas o que vai definir, glória a Deus, aleluia, santo Deus, a hora da nossa morte, glória a Deus, aleluia, santo Deus, é aonde nós vamos, irmãos. É com isso que nós temos que estar preocupados, não com a nossa vida aqui nesta terra, porque a palavra do Senhor nos ensina assim: por que andais inquietos com o que haverei de comer ou de vestir amanhã?
Por que você está inquieto, glória a Deus, aleluia, santo Deus? Se você não tem capacidade, você não tem poder de acrescentar um côvado à sua estatura, por que você está inquieto, glória a Deus, aleluia? Pensando, o que eu vou comer, o que eu vou beber no dia da manhã, o que eu vou fazer amanhã, glória a Deus, aleluia, santo Deus. A Bíblia diz, glória a Deus, aleluia, vê as aves do céu, não plantam, não colhem, e não guardam em celeiro o alimento, não estocam por medo de faltar amanhã. Diferente daquele povo que o Senhor ademostrou no deserto, vai lá e colhe um odre, glória a Deus, aleluia, do maná que eu faço cair do céu, das cabeças que tem dentro da sua casa, glória a Deus, aleluia, e amanhã eu vou providenciar mais. Os teimosos e rebeldes, que não acreditavam, não tinham fé na palavra do Senhor, iam lá e pegavam demais, e no outro dia estava podre, cheio de bicho. Mas aqueles que pegavam só o necessário, chegavam no outro dia. Aqueles que tinham fé, chegavam no outro dia. O Senhor tinha providenciado o pão, o Senhor tinha providenciado o alimento, glória a Deus, aleluia. Salmo, glória a Deus, aleluia, 128, irmãos, ou 127, glória a Deus, aleluia, santo Deus, que diz assim: que adianta eu e você levantar de madrugada, se matar trabalhando e repousar à tarde e comer o pão de dores? Se enquanto nós temos o nosso sono, porque o Senhor assim dá aos seus amados, o Senhor vai dando o pão já, glória a Deus, aleluia, o Senhor já vai providenciando, porque basta cada dia o seu próprio mal, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Vede Salomão, nem, glória a Deus, aleluia, em toda a sua glória ele se vestiu como um dos lírios do campo, irmãos, que hoje está ali e depois é lançado no fogo, depois é lançado na fornalha, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Quanto mais a vós, homens de pequena fé. Tudo que pedir ao Pai, será que Ele não faz, glória a Deus, aleluia, por mim e por você? O que mostra, glória a Deus, aleluia, santo Deus, que Ele é comigo e contigo, o fato de ainda estarmos aqui, ouvindo esta palavra, o fato de Ele estar nos dando esta chance, de talvez, irmãos, firmar mais a nossa aliança, alicerçar mais a nossa fé nesta palavra, alicerçar mais a nossa fé em Cristo Jesus, glória a Deus, aleluia, santo Deus, porque nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo. Eu tenho necessidade do Espírito Santo, você tem necessidade do Espírito Santo. Jamais tenha em mente que você não precisa de Deus, irmãos. Jamais tenha em mente que você não tem necessidade do Espírito Santo, porque você está enganando a si mesmo, e isto é uma mentira que o diabo está te contando, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Uma das maiores mentiras que o diabo fala é que as pessoas podem fazer por conta própria, na força dos seus braços, trabalhar com suas mãos e assim crescer. Mas é mentira, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Se não tivermos o Espírito Santo, a Bíblia diz que nada poderemos fazer. Sem Jesus Cristo nada podemos fazer, irmãos. Ou se nós conseguirmos alcançar na força do nosso braço riqueza nesta terra, ouro e prata, vestes, glória a Deus, aleluia, mansão, carro e tudo, glória a Deus, aleluia, fama, irmãos. E quando nós morrer, nós partir daqui para o inferno, acordar como rico no Hades. Senhor, aqui é muito quente, manda Lázaro pegar e molhar a mão e pingar uma gota na minha língua, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E daí lá vai pai Abraão, agora já não dá mais, acabou o teu tempo, agora não tem mais o que fazer, você já passou daqui para lá. A tua vida, glória a Deus, aleluia, enquanto você estava na terra, definiu o lugar onde você ia parar. Agora infelizmente eu não posso ir daqui para lá te buscar, e você também não pode passar de lá para cá. Lázaro vai ser consolado, e agora você vai ter o que você merece aí, pela vida que você levou enquanto estava na terra, porque ele só sofreu. E assim não é diferente na vida de um cristão verdadeiro nos dias de hoje, irmãos. Às vezes só sofre, glória a Deus, aleluia. E como os levitas, irmãos, não tem parte em terra, não tem parte nessa terra, não tem terra como herança quando eles dominaram Canaã. A herança deles, glória a Deus, aleluia, era o Senhor, diz a palavra. A herança deles era cuidar do templo, e quando eles partissem, era o Senhor, glória a Deus, aleluia, santo Deus, aleluia, Deus. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Ao qual o Senhor quis fazer nós conhecer esta palavra, irmãos, porque nós somos gentis, nós somos estrangeiros. O povo de Deus que verdadeiramente foi escolhido para ser salvo era somente os israelitas, irmãos, os judeus, os hebreus, e nós somos os estrangeiros, aqueles que Paulo, glória a Deus, aleluia, foi escolhido por Cristo quando caiu na entrada de Damasco para pregar para mim e para você.
para pregar para os de fora, porque os de dentro tinham rejeitado a palavra, glória a Deus, aleluia. O que não é diferente nos dias de hoje. Os de dentro, glória a Deus, aleluia, santo Deus, não sei se você está entendendo. Os de dentro, glória a Deus, aleluia, não querem, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Mas talvez tem gente aí fora que precisa ser alcançada. Tem gente aí fora que quer, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Tem gente que foi como nós um dia, irmãos. Estávamos lá no mundo, na bebedice, aproveitando a terra, glória a Deus, aleluia, vivendo do jeito que nós queria, sem regra, sem mandamento, sem lei, sem inferno, sem céu, glória a Deus, aleluia, santo Deus, porque nós éramos ignorantes ainda neste tempo. E talvez os que estavam na casa, glória a Deus, aleluia, que muitos já não estão mais nos dias de hoje, irmãos, não só aqui, mas talvez em outros lugares, glória a Deus, aleluia, rejeitaram a palavra do Senhor. E sobrou para mim e para você a salvação, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E nós não podemos cometer o mesmo erro, irmãos. Nós não podemos rejeitar a salvação. Nós temos que agarrar ela, glória a Deus, aleluia, enquanto ela ainda está aqui para mim e para você, irmãos. Porque a Bíblia ensina que vai chegar um tempo em que as pessoas vão procurar ouvir esta palavra. As pessoas vão procurar os crentes, irmão. As pessoas vão procurar pastor para querer orar por elas, para querer pregar para elas. Mas já vai ser tarde. Não vai mais ter ninguém aqui. Eles vão perceber que eles ficaram, glória a Deus, aleluia, e a igreja de Cristo subiu. Se cumpriu a palavra, glória a Deus, aleluia, santo Deus, dos crentes. Se cumpriu a palavra, glória a Deus, aleluia, daquele pastor que você chamava, glória a Deus, aleluia, santo Deus, de louco, como chamavam, glória a Deus, aleluia, Noé na época deles, irmãos. Enquanto ele construía a arca, glória a Deus, aleluia, o povo zombava dele. O povo dava risada dele, o povo chamava ele de louco. Por que está construindo? Nem chove aqui. Mas aí quando chegou o dilúvio, glória a Deus, aleluia, santo Deus, já era tarde demais para cair na realidade, irmãos. E para mim e para você não pode ser assim, glória a Deus, aleluia. O Senhor está dando tempo de nós cair na realidade hoje. O Senhor está dando tempo de nós continuar vendo e aprendendo e obedecendo e sustentando esta palavra, para quando chegar a minha, a tua hora, ou quando Cristo chegar, glória a Deus, aleluia, nas nuvens, irmãos, nós não venhamos a ficar e a chorar, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. A quem anunciamos, demonstrando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Ensinando com sabedoria. Mas quem não lê esta palavra não tem sabedoria para ensinar ninguém. Porque aquele, irmãos, que pode trabalhar com esta palavra, que pode ensinar esta palavra, primeiro tem que se deixar ser trabalhado por ela. Que a própria palavra, ela é Deus. A Bíblia diz que o verbo veio em carne, glória a Deus, aleluia. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é Jesus Cristo. O verbo falado, glória a Deus, aleluia. Por ele foi feita todas as coisas, glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Então, irmãos, para mim e para você poder ser sábio, poder ter sabedoria para pregar esta palavra, primeiro nós temos que deixar esta palavra trabalhar em nós. Que é Deus trabalhando, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Porque aquele que não aceita esta palavra, irmãos, não muda, não tem transformação, não tem conversão genuína, nunca vai conseguir ter o Espírito Santo verdadeiramente. Por quê, irmãos? Porque esta palavra, glória a Deus, aleluia, ela é o verbo, irmãos. Ela veio de Jesus Cristo. Elas são os conselhos que saem da boca do Senhor. Cada palavra que está escrito na Bíblia, cada história, irmãos, que nós lemos aqui, já aconteceu e ainda nos dias de hoje acontece, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E ainda há coisas que vão acontecer, glória a Deus, aleluia, querendo o ser humano ou não. A história, glória a Deus, aleluia, do Velho Testamento e também da vinda de Cristo, irmãos, mostra, glória a Deus, aleluia, que tudo se cumpriu. Jesus Cristo mostra que quando o Isaías profetizava, quando João Batista falava, glória a Deus, aleluia, quando Jeremias falava, quando Davi falava do Messias, 700 e poucos anos antes de Cristo, glória a Deus, aleluia, e assim por diante, irmãos, quando Jesus Cristo veio, glória a Deus, aleluia, 700 anos depois, se cumpriu tudo. O que mostra para mim e para você que esta palavra, ela é verdadeira. E o próprio Filho teve que fazer ela acontecer amando de Deus, por obediência a seu Pai, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Então, para mim e para você, irmãos, quando nós damos ouvido a esta palavra, glória a Deus, aleluia, santo Deus, e a obedecemos, nós estamos, glória a Deus, aleluia, firmados em Cristo. Mas quando nós damos, glória a Deus, aleluia, mais atenção ao mundo e não a esta palavra, quando nós desconsideramos isso aqui, quando nós viemos para a igreja e escutamos e não aprendemos nada, glória a Deus, aleluia, santo Deus, é para a nossa própria perca.
como diz a palavra, glória a Deus, aleluia, se rebelaram contra mim para a sua própria perca, ó Israel. Então não tem como, glória a Deus, aleluia, um crente dizer que está em Jesus se não vive essa palavra, se não obedece essa palavra. Não tem como alguém falar que ama a Cristo se nem sabe a vinda de Jesus Cristo, nem sabe o que Jesus Cristo fez. Da boca para fora eu citaria, glória a Deus, aleluia, eu conheço Jesus. Mas e daí se me pergunta, por que Jesus Cristo morreu na cruz? E não sabe explicar. Então não tem significado nenhum, glória a Deus, aleluia. Não conhece a Cristo, não vive para Cristo, não está em Cristo, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Porque um crente, irmãos, tem que saber o porquê que Jesus Cristo morreu. Um crente tem que saber pregar o porquê que o Filho teve que descer do alto, glória a Deus, aleluia, e teve que morrer. O crente tem que saber pregar com sabedoria para demonstrar as pessoas, os demais homens, para apresentar as pessoas em perfeição diante de Deus. O crente tem que saber para que Jesus Cristo desceu do céu. O crente tem que saber falar, glória a Deus, aleluia, dos milagres que Jesus Cristo fez. Por que adianta perguntar para mim e para você o que Jesus Cristo fez, glória a Deus, aleluia, santo Deus, e você não sabe falar que Ele curou o enfermo, que Ele ressuscitou os mortos, que Ele curou o cego, Ele fez o mudo falar, Ele encostava no aleijado, o aleijado saía saltando de prazer e glorificando a Deus. Aleluia, Espírito Santo, Deus da glória. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que aqueles, glória a Deus, aleluia, que são neófitos na fé, que não têm conhecimento desta palavra, glória a Deus, aleluia, santo Deus, não podem ter cargo, não podem trabalhar, glória a Deus, aleluia, santo Deus, porque primeiro tem que aprender isso aqui para depois querer ensinar. Primeiro você tem que aprender, glória a Deus, aleluia, o que é Jesus Cristo. Primeiro você tem que saber, glória a Deus, aleluia, a quem você está servindo. Você tem que saber, glória a Deus, aleluia, com quem você tem andado. Como eu disse, glória a Deus, aleluia, a um varão onde eu trabalho: você conhece a Deus, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E ele, na ignorância dele, falou que conhecia. E eu falei para ele: como que você fala que conhece alguém se você não convive? Se você não sabe quem é, você não sabe, glória a Deus, aleluia, o que ele deixou falado para mim e para você. É a mesma coisa que você ir conversar com qualquer outro colega e eu falar para você: você conhece o irmão tal? Ele falar: eu conheço só porque você falou o nome, eu conheço só porque alguém comentou sobre ele. Mas se você não andar com essa pessoa, você não sabe o que ele gosta, você não sabe o que ele quer, você não sabe qual é a cor do olho dele, você não sabe qual é a cor do cabelo, você não sabe como ele se veste, então você não conhece ele. Só ouvir falar, glória a Deus, aleluia, pela boca dos outros não é conhecer. Você precisa conviver com a pessoa para poder conhecer ela, para saber o que ela gosta. Você precisa conviver com Jesus Cristo dentro desta palavra, para você poder saber o que Ele quer de mim e de você. Para você saber, glória a Deus, aleluia, que no livro de Apocalipse o apóstolo João deixou escrito, glória a Deus, aleluia, quando ele já estava em forma de Deus: seus pés reluzentes como um latão, glória a Deus, aleluia, polido no fogo, suas vestes brancas que iam e cobriam, glória a Deus, aleluia, até os tornozelos. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Os seus olhos como tocha sobre esta terra, glória a Deus, aleluia. Seus cabelos brancos como a neve, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E no seu peito, glória a Deus, aleluia, atravessado um cinto de ouro, glória a Deus, aleluia. E a sua voz era como voz de muitas águas, como voz de trovão, de forma que eu não aguentei ficar de pé na presença dele em espírito e caí, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E ele veio e levantou, glória a Deus, aleluia, e disse: não temas, porque eu sou aquele que era, aquele que é e que há de vir, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E se o crente não lê, não sabe nada disso. O crente acha que Jesus Cristo é aquela imagem pendurada numa cruz, num pedaço de pau, num quadro, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Não é, irmãos. Vai para o livro do Apocalipse e lê. Ele desceu, ele ressuscitou ao 3º dia, ele subiu ao céu e se assentou à destra do seu Pai, que significa direita. E lá, glória a Deus, aleluia, ele está desta forma como Deus, que eu acabei de citar. Então como que as pessoas vão falar que conhece, que sabe como ler? Como é que a pessoa vai falar que vai obedecer, que sabe o que ele gosta, se não lê isso aqui, ó? Se não lê isso aqui, ó. Cristão que vive sem Bíblia é um cristão confundido, enganado, que anda ao léu, que qualquer coisa que dá para ele comer, ele mete goela abaixo. Se for veneno e falar que é bênção, ele come.
Se for, glória a Deus, aleluia, santo Deus, uma faca que vai entupir a goela dele, como muitos têm falado mentira por aí, ele pega e enfia, glória a Deus, aleluia, porque mente para ele que é benção, e ele não lê esta palavra e não sabe o que significa. Como eu já citei aqui, glória a Deus, aleluia, vem para frente que Deus vai te dar carro, vai te dar casa, e aí vem um mundaréu de gente, vem uma multidão, dobra o joelho, tudo enganado, tudo na mentira, e a pessoa vai e fala: olha quantas almas ganhei para Jesus, olha quantas almas que eu ganhei para Jesus. Com a mentira você nunca vai ganhar ninguém para Jesus, porque a mentira ela provém do diabo, ela provém daquele que caiu do céu, que foi expulso do céu, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Mas aqueles que conhecem essa verdade nunca ficam confundidos nem enganados, glória a Deus, aleluia. Porque quando alguém vier pregar alguma coisa, irmãos, e você sabe que aqui está escrito que pode descer um anjo do céu pregando outro evangelho, a não ser esse aqui, irmãos, ele é maldito, ele é anátema, ele é mentiroso, não é de Deus, não é do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqui já está selada as profecias, aqui já está selado esse livro, não se pode acrescentar nem tirar, não se pode pôr um J nem um tio, senão as pestes vão pegar. A tua parte, glória a Deus, aleluia, do fruto da árvore da vida que está no céu, no jardim do Senhor, você vai perder. Então aqueles, glória a Deus, aleluia, que andam por aí enganados é porque não tem Bíblia. Crente que não lê Bíblia vive enganado. Crente que não lê Bíblia, o diabo leva para onde ele quer, irmãos, como se fosse um cachorro na coleira, glória a Deus, aleluia, santo Deus, e ele acha que está indo para o céu. O diabo ali, ó, levando que nem um cachorrinho. O crente que não tem Bíblia, que não conhece essa palavra, que não sabe interpretar ela pelo Espírito Santo, anda ali, ó, e acha que está indo para o céu, acha que Jesus Cristo que está guiando ele, acha que está sendo escravo de Cristo, mas está sendo escravo do diabo, do mentiroso, glória a Deus, aleluia, santo Deus, daquele, irmãos, que quando ele profere mentira, ele fala de si mesmo, porque desde o princípio ele foi um mentiroso, o diabo, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Mas quando vem alguém, irmãos, e prega uma palavra que está na Bíblia, você sabe porque você lê. Agora quando vem alguém, glória a Deus, aleluia, e profetiza mentira para você, fala de bênção para você, glória a Deus, aleluia, você vai para a Bíblia e diz: não tem condição de Deus me abençoar, porque eu estou mudando a recém, eu tenho umas coisas que eu preciso mudar, então não é Deus que está falando comigo. Repreenda, irmãos, porque não é Deus, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Porque Deus, irmãos, ele não usa ninguém de qualquer forma, de qualquer maneira, ele não usa qualquer jeito, glória a Deus, aleluia. O Senhor, irmãos, primeiro ele vai trabalhar no vaso, como Jeremias, glória a Deus, aleluia. Levanta-te e desce a casa do oleiro, lá eu falarei contigo. Não poderei eu fazer, glória a Deus, aleluia, a casa de Israel como o oleiro faz com barro, como vaso de barro, se quebra na mão do oleiro, torna a fazer outro. O Senhor só pode usar depois que ele terminar, glória a Deus, aleluia, de moldar o vaso, irmãos. O Senhor só pode usar crente, glória a Deus, aleluia, que aceita ser trabalhado pela mão do Espírito Santo. Crente que não é desobediente, que não é rebelde, que não é teimoso, crente que não rejeita essa palavra. Não interessa se ela está batendo no meio do teu lombo, se é o Espírito Santo moldando, tem que aguentar. Tem que aguentar, glória a Deus, aleluia, senão você nunca vai poder ser usado. Você nunca vai transmitir unção nas tuas palavras, você nunca vai louvar com unção, vai ser só um sino que faz barulho, não vai passar de um crente, glória a Deus, aleluia, santo Deus, que está caminhando, irmãos, um caminho torto e não um caminho reto que o Senhor tem, glória a Deus, aleluia, para mim e para você. Porque aquele, glória a Deus, aleluia, que conhece essa palavra sabe o que Jesus Cristo exige dos cristãos: sofrer por amor a Ele, passar necessidade, passar luta, passar dificuldade, enfrentar até a morte se necessário por amor a Cristo, mas não negar Ele perante o homem, não negar Ele perante o diabo, não negar Ele perante nada, glória a Deus, aleluia, mas ficar firme. Todo cristão que lê esta palavra sabe, irmãos, que tem um preço para você pagar. Você tem que passar algumas coisas para você estar dentro, glória a Deus, aleluia, dos critérios que Cristo exige dos cristãos, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Não é só melzinho na chupeta, irmãos, não é só bênção, não é só dinheiro, não é só casa. O Senhor dá essas coisas para nós enquanto estamos aqui, mas um dia tudo isso vai perder o valor. Quando chegar a grande tribulação, a perseguição, irmãos, tudo isso não vai valer nada. O que vai valer é quando a pessoa tem isso aqui no coração, irmãos. Aquele que leu esta palavra está com ela cravada no coração, como um punhal que não pode ser arrancado, que o diabo não pode roubar, glória a Deus, aleluia. Esse vai ser rico, irmãos.
Esse vai ser milionário. Esse, irmãos, vai ter um tesouro no coração, irmãos, que ninguém vai poder tirar dele, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Que quando ele chegar no céu, ele vai poder dizer: ó Pai, tá aqui ó, o maior tesouro, palavra do Senhor, porque não dá para levar a casa e carro. Você não vai levar nada, glória a Deus, aleluia, desta terra, irmãos. Então você tem que ter o maior tesouro que Cristo pagou um preço alto e caro para deixar para mim e para você. Esta palavra, os ensinamentos dele, a vida dos discípulos dele, glória a Deus, aleluia, que só praticaram as mesmas coisas que ele praticou, e não pode ser diferente comigo e com você, porque se o Senhor passou por isso, a Bíblia diz que os servos dele vão ter que passar também. Então o crente que não sofre luta, irmãos, o crente que é só abençoado, glória a Deus, aleluia, eu acho que não é o Espírito Santo que está caminhando com ele, porque uma hora ou outra você tem que padecer alguma coisa, uma hora ou outra tem que acontecer alguma luta, alguma coisa, algo tem que acontecer. Alguma hora Deus tem que deixar o diabo experimentar, irmãos, porque não é só bonança. Se você falar para mim que o crente tem que viver só em bonança porque tem o Espírito Santo, irmãos, é mentira. Porque aquele que tem o Espírito Santo, Deus vai provar ele. Jesus Cristo, quando se batizou no Jordão, o próprio Espírito Santo de Deus não levou ele para o deserto? Não largou lá para o diabo tentar ele? Está escrito aqui, ó, Mateus 4. Crente que lê isso aqui sabe, o Espírito Santo catou. Não foi o diabo que deu uma admitida e se enfiou, porque ele não pode se enfiar sem o Senhor dar permissão, como deu. Vai lá e toca em Jó. Jó é mais um exemplo, glória a Deus, aleluia, santo Deus, que o diabo não faz nada se Deus não permitir. Então o Espírito Santo de Deus, que também é Deus, catou Jesus Cristo, que também é Deus, levou e largou lá no deserto, depois do batismo, irmãos. Presta atenção nas palavras. Depois do batismo, glória a Deus, aleluia, levou ele e largou ele lá para ser tentado pelo diabo. Daí ele teve que resistir ao diabo, ele teve que jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve que passar fome, ele teve que sofrer, ele teve que cumprir o que o povo de Deus, quando Deus arrancou do Egito, passou 40 anos lá no deserto. Ele teve que cumprir os 40 dias e 40 noites, semelhante ao que o povo passou lá, para se cumprir a escritura, glória a Deus, aleluia, no tempo dele. E aí ele resistiu, Deus mandou os anjos lá servir ele. Então não tem como, irmãos, o crente viver só em bênção, dizer que vive só em bênção. Se o Espírito Santo mete ele também na prova quando necessário, para ver onde está o coração dele. O Espírito Santo pega o crente e larga às vezes. Larga na prova para ver se vai murmurar. Ah, quebrou tal coisa, agora eu estou pego. O Espírito Santo deixa acontecer só para ver a reação, irmãos. Aleluia, Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos que se apegar mais à Bíblia e menos, glória a Deus, aleluia, ao que há muitos têm falado, que Jesus Cristo é só amor, só amor. Jesus Cristo não é só amor, não. Ele também é espada, ele é fogo consumidor, ele é justiça, irmãos. O Senhor não é obrigado a aturar tudo quanto é coisa, irmãos. O Senhor não é obrigado a suportar tudo quanto é coisa. Ele não necessita do ser humano. Se você não quer servir a Deus, ele levanta outro. Se você não quer adorar, ele levanta outro. Se eu não quiser pregar essa palavra, ele vai levantar outro no meu lugar. Ele vai achar alguém e ele vai continuar o ministério. Ele vai usar alguém, glória a Deus, aleluia. Porque existem bilhões de pessoas no mundo, irmãos. Ainda tem gente disposta a pagar preço, a pregar a verdade do jeito que ela é. Tem gente que não se entregou à vaidade ainda. Tem gente que não se entregou para o diabo, para os pratos de lentilha. Tem gente que não vendeu a primogenitura ainda para Satanás. Tem gente que não entregou de bandeja o ministério para o diabo por causa de uma lutinha, por causa de uma necessidade que passa. Jesus Cristo teve que passar fome. Os demais discípulos tiveram que passar fome. Pedro, Paulo, tudo eles tiveram que passar fome, tiveram que morrer por Cristo. Nós não podemos querer ser diferente, irmãos. Se alegre com as lutas. As lutas são bênção também. A aprovação também é bênção de Deus na minha e na tua vida. Tudo que nós sofremos é tudo porque Deus permite, irmãos. E às vezes é por causa de nossos pecados. E o castigo de Deus, ele é reto e justo, para não deixar nós cair no inferno, glória a Deus, ele é santo, Deus. Então, irmãos, nós temos que se apegar mais à Bíblia, mais à palavra de Deus, e começar a se apegar mais ao Espírito Santo, o que ele fala para mim e para você, o que ele fala à igreja. Deixar ele entrar no coração, deixar ele trabalhar, deixar ele fazer aquilo que ele quer fazer comigo e contigo. Nem que doa, irmãos, nem que seja sofrido, porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe, glória a Deus, aleluia, o instrumento maravilhoso que ele quer fazer de mim e de você.
porque não tem outro jeito de pregar e as pessoas sentir o Espírito Santo se você não sofrer. Não tem outro jeito de você louvar e as pessoas sentir a unção no teu louvor. Se você não sofre, você não passa nada por Jesus Cristo, você não tem cafife para pregar, você não tem testemunho para exortar, para aconselhar ninguém. Aleluia. Espírito Santo, convida a igreja a colocar de pé. Eu creio que essas são as palavras, irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Nosso irmão Diácono Mendes vai estar cantando um louvor, glória a Deus, aleluia. E depois vamos estar fazendo, irmãos, a oração da fé.